Tema desta noite: a igreja e a proclamação cristocêntrica. Dois textos para a nossa breve análise nesta noite: Isaías capítulo 55, versículo 11. Profeta Isaías capítulo 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Depois saímos do Antigo Testamento, de Isaías, vamos a 1 Coríntios capítulo 1, versículos de 18 até o versículo 31. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e o versículos 18 a 31. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tantos os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparais, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Alguns dias atrás, um irmão, conversando comigo, disse assim: pastor, por que tantas pessoas estão deixando determinadas igrejas? Não vou citar tais igrejas aqui agora, não seria ético, né? E estão procurando a nossa igreja reformada, mais tradicional, e tão diferente das igrejas que andam por aí. E eu disse para este irmão: é porque essas pessoas estão ficando decepcionadas, estão desanimadas, querem ir para a igreja para ouvir a palavra de Deus, e muitas vezes acabam ouvindo somente relatos acerca de homens, em alguns casos, ou em vários casos, em muitos casos, dos seus líderes, os destaques da vida dos seus líderes. E por isso eu disse a ele: as pessoas estão sedentas da palavra de Deus, querem ouvir o Evangelho, não querem ouvir histórias. E como eu gosto de citar aqui, os membros desta igreja já me conhecem, já sabem, não é? Não estão preocupados com os efeitos especiais de Deus. Estão preocupados em ouvir a simples e efetiva palavra de Deus. Só isso é que querem ouvir. Esses dois textos de Isaías, tanto quanto o de Paulo em 1 Coríntios, nos fala a respeito da palavra.
da mensagem que seria proclamada. Isaías fala 800 anos antes do nascimento de Cristo, e a nossa tradução diz nessa parte aí, a partir do capítulo 55 de Isaías, que a graça é oferecida gratuitamente a todo aquele que crê. Fala sobre a graça de Deus. E Paulo, em 1 Coríntios, ele vem então agora falar e mostrar como essa graça se manifesta através da palavra, como as pessoas são alcançadas por essa graça maravilhosa. E ele enfatiza muito esse aspecto de que o Evangelho para muitos é loucura. E ele diz que é loucura mesmo para os sábios deste mundo, para os poderosos deste mundo. E o grande problema é quando nós vemos muitos líderes religiosos e muitas igrejas querendo se tornarem sábios aos olhos dos homens. Enquanto Paulo diz que Deus está fazendo a sua obra através das coisas que para o mundo é loucura, mas é a loucura da pregação que vai levá-los ao conhecimento da graça e da salvação. Aqui em nossa introdução, então, no nosso tema de hoje, a igreja e a proclamação cristocêntrica. Eu concluí a minha conversa com esta pessoa e disse para ela: olha, as pessoas estão precisando ouvir a proclamação cristocêntrica, ou seja, as pessoas querem ouvir Cristo, a palavra de Deus, não querem ouvir historinhas. Então é necessário uma proclamação fiel, bíblica, cristocêntrica e ousada. Igualmente, não apenas a proclamação cristocêntrica, mas uma vida que confirme a nossa fé com a nossa prática. É coisa que o mundo está carecendo, está querendo ver, porque de nada adiantará também sair de onde está para ir para um outro lugar, onde a proclamação é cristocêntrica, a proclamação da palavra é viva, é bíblica, mas quando olha para a vida das pessoas, não vê a prática de tudo isso, que no primeiro momento parece trazer tanta coisa boa, tanta verdade, mas é a prática. Viver o que se prega e pregar o que se vive. Essa é a máxima da vida de todo cristão, de todo seguidor de Jesus. Nós temos que falar do Evangelho, mas temos que viver o Evangelho. E essa dicotomia, essa relação entre teoria e prática tem causado muitos danos na vida de muita gente e na vida da própria Igreja de Jesus. Vamos analisar rapidamente esse tema, a igreja e a proclamação cristocêntrica. Em primeiro lugar, vem a importância da forma e do conteúdo que pregamos. Eu sempre tenho dito aqui nessa igreja que no dia em que eu tiver medo, preocupação de subir neste púlpito para pregar alguma coisa para agradar as pessoas, então meu ministério acabou, é o fim. A forma da pregação, ela deve ser fiel às Escrituras, e as Escrituras Sagradas não falam apenas de coisas boas, não. É como eu costumo sempre dizer, há muita gente enganada, só conhece o Deus das bênçãos, mas não conhece o Deus, a ira de Deus. Só quer saber de fazer os seus pedidos para receber bênçãos, bênçãos e mais bênçãos, mas quando Deus, usando a linguagem popular, dá um puxão de orelha, não gosta dele mais. Fui na igreja e o pastor pregou um sermão
que eu saí de lá chateado e aborrecido. Provavelmente porque ele pregou a palavra, ele pregou a verdade. A loucura que Paulo fala aqui no texto não é o ato de pregar, mas é a verdade que é pregada. Por que Paulo teme usar aqui no texto, não é? Essa expressão loucura? É porque para a sociedade que nós vivemos, para o homem sem Deus, tudo o que nós falamos não passa de loucura. E nós somos loucos, principalmente por causa das verdades que cremos e pregamos. Loucura que Paulo fala não é o ato de pregar, nem a forma de pregar, mas o conteúdo que é pregado. É por isso que muita gente está por aí à procura de algum lugar aonde encontre conteúdo e não apenas oba-oba. As pessoas não estão querendo mais isso. Por quê? Porque o conteúdo da pregação cristocêntrica faz toda a diferença. Quando a pregação é centrada em Cristo, na palavra, isso faz diferença na vida de quem ouve. Não precisa de gestos espetaculares, não precisa de atos sobrenaturais, não precisa de nada disso. Mas a diferença vai ser feita na vida da pessoa, no coração dela, produzindo transformação, produzindo uma nova visão de vida, produzindo esperança em corações aflitos e tristes, porque andam por aí como ovelhas desgarradas do rebanho, sem ter para onde ir. Em segundo lugar, a proclamação, que é quando ela é cristocêntrica, ela sempre produz resultados. Por quê? Porque é a palavra de Deus que é pregada, é Cristo que é pregado, é o Evangelho que é anunciado. Isso preenche o vazio existencial da vida do homem. Pastor, é possível que alguém frequente determinada igreja evangélica e ainda tenha vazio existencial? E como é possível? Claro que é. A própria palavra nos mostra isso. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Está na palavra. Porque a pregação cristocêntrica, o conteúdo do Evangelho, vai além de sinais e de sabedoria, como diz Paulo aí no texto. Paulo está separando as coisas. Vocês pensam que eu vim aqui para pregar sabedoria? Não, eu vim pregar Jesus. E olha que Paulo era um homem com uma grande e boa formação. Para os nossos dias de hoje, Paulo tinha estudado na universidade, estudou aos pés de Gamaliel. Era um homem culto, muito culto. Mas ele diz que essa sabedoria não é a que ele prega. A proclamação cristocêntrica, ela produz resultados, porque ela produz o encontro de Cristo com o homem e a transformação das vidas. E quando o homem é transformado pelo poder de Deus, muda tudo. Muda toda a sua vida, todo o seu sentimento, toda a sua visão, seus sonhos, projetos, tudo muda quando ele é confrontado com a sua realidade de pecador e com a palavra de Deus, que traz aquele que pode perdoar os seus pecados e lhe dar salvação e vida eterna. A proclamação, em terceiro lugar, ela só pode vir através de uma fé cristocêntrica. A fé cristocêntrica estabelece a diferença. E a vida do cristão é exatamente essa. O crente em Cristo,
Ele não pode almejar e desejar ser melhor do que ninguém, e nem pior, mas ser apenas diferente, porque ele tem Cristo, ele tem Jesus. As situações para a vida dos seres humanos são iguais para todos. Todos podem passar pelas mesmas situações enquanto estiver aqui neste mundo. Mas, para quem tem Jesus na sua vida, para quem tem uma fé cristocêntrica, em que Cristo é o centro da sua vida, vai ser diferente. Vai estabelecer essa realidade de uma forma completamente diferente. Por quê? Porque a proclamação de uma fé cristocêntrica leva a uma prática cristocêntrica por meio da graça de Deus. Não é pelo nosso mérito. Nós não vamos fazer alguma coisa que vai nos possibilitar ter essa realidade. Não. Essa diferença vai ser estabelecida pela graça. Essa graça, esse favor imerecido que recebe todo aquele que é chamado para fazer parte do reino de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. A proclamação de uma fé cristocêntrica tira o homem do centro da sua vida e coloca Cristo, coloca Jesus, coloca a palavra de Deus, coloca o Evangelho. Concluindo, irmãos, a nossa breve reflexão desta noite. A nossa fé, ela deve ser bíblica, cristológica e cristocêntrica. Se alguém perguntar para você qual é a diferença da igreja presbiteriana, da igreja reformada, com as demais outras denominações ou igrejas, responda isso. É que a nossa fé é bíblica, é cristológica e é cristocêntrica, só isso. Nós não somos melhores do que ninguém. A nossa igreja não é perfeita, como nenhuma igreja é. Perfeita só a igreja triunfal lá na eternidade feliz com o Senhor. A nossa fé bíblica, cristológica e cristocêntrica produz segurança e paz e certeza da salvação eterna. Deve ser vivenciada numa proclamação ousada e num testemunho fiel. O que tem sido também um problema muito grave e muito sério para a vida de muita gente na nossa sociedade. O mundo clama por ouvir essa pregação cristocêntrica, voltada para Cristo. As pessoas querem sair da sua casa para ir à igreja para ouvir a mensagem da palavra. Não querem, muitos, ir para mais um show da fé. Por isso, para aqueles que nos visitam, que bom tê-los aqui, mas você aqui nunca irá encontrar show da fé, porque isso aqui não é uma casa de shows, isso é a igreja de Jesus. Aqui pregamos o Evangelho, pregamos a palavra de Deus, e a nossa responsabilidade é essa, de pregar a palavra. O restante é com Deus. Quem vai ser salvo? Quem vai ser transformado? Quem vai ter a sua vida mudada? Isso é trabalho do Espírito Santo, isso é de Deus. Não somos nós que vamos, não é a igreja reformada que vai transformar a vida de ninguém. Quem transforma é Deus, pelo poder da sua palavra. Que sejamos, irmãos, como disse Paulo no texto, loucos. Continuemos com a nossa loucura em falar de Jesus, em pregar a sua palavra, em falar da salvação e da vida eterna, em mostrar o caminho dos homens que leva para a destruição total por causa do pecado, mas mostrar também que ele pode ter essa vida transformada pelo poder de Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor, seu Filho, nosso Salvador. Que Deus nos ajude. Amém. Estamos chegando ao final do nosso culto desta noite
Para você que nos visita, não fique preocupado, mas o Conselho dos Presbíteros desta igreja, no nosso retorno às atividades, desde o primeiro domingo deste mês, decidiu que os nossos cultos seriam bem objetivos, uma liturgia curta, exatamente para evitar ficarmos muito tempo no mesmo local. É por isso que não estamos usando por enquanto o ar-condicionado, nos desculpem, estamos mantendo portas e janelas abertas, ventiladores, estamos preocupados com todos que vêm à casa do Senhor. Mas logo logo isso vai passar, em breve estaremos aí retornando, às nossas atividades normais. Que bom que você veio. Deus abençoe a todos, nossos irmãos na fé e os que nos visitam também nesta noite. Voltem outras vezes. Por enquanto estamos apenas com os cultos dominicais às 18 horas. E a partir do mês de julho estaremos retornando com a nossa escola dominical às 9 horas da manhã e continuaremos com os cultos à noite. Aí ainda bem devagar, com muita tranquilidade. Vamos ficar de pé? Vamos encerrar o nosso culto desta noite. Vamos receber a bênção de Deus, que será impetrada pelo pastor e cantada pelo povo de Deus. Vamos receber a bênção do Senhor para as nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, por tudo o que vimos, ouvimos e sentimos da Tua palavra na Tua casa nesta noite. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo repouse sobre vós e sobre as vossas famílias e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje, aqui e agora e eternamente. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão e o Espírito reina aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Assentai-vos, irmãos, vão em paz, Deus abençoe a todos e cuidado com os cumprimentos no encerramento. Uma boa semana para todo mundo.